Você sabe que o Senhor nos convida, né? Primeiro Ele nos convida a recebê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas também Ele nos convida a fazer parte de um time vencedor. Será que você quer fazer parte desse time? O time de Cristo nunca joga para perder, sempre joga para ganhar, não é? Então aqui não tem zebra. Zebra é um termo que se usa no futebol, né, quando um time que tem tudo para ganhar perde. Então, sim, deu zebra, né? Mas com o time de Jesus não tem zebra. É um time vencedor, é um time campeão. Então no exército de Jesus você pode se alistar sem medo, porque este é um exército que está predestinado a vencer. Apesar das batalhas serem duras e trazer a você às vezes algumas sequelas, é bem verdade. As dores são produzidas, existem até algumas baixas, mas a gente sempre luta para vencer. Amém? Então Jesus, Ele te convida a fazer parte desse time vencedor, desse exército campeão. Isso é maravilhoso. E eu quero então discorrer aqui com vocês, com base no texto de Mateus 22. Vamos começar por aí, tá? São textos que Jesus fala sobre o convite que um rei ou um senhor de propriedades, ele faz aos seus amigos, um convite que ele faz aos seus, e que estes rejeitam esse convite. Olha aí, Mateus 22, a partir do versículo de número 1. Depois a gente vai ler também um pedacinho do texto de Lucas e seguir nele. Lucas 14 depois, tá? Vamos lá. O que é que está escrito em Mateus 22, a partir do versículo de número 1? De 1 a 8. Acharam? Amém? Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico, seu negócio, né? E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e maltrataram. E o rei, tendo notícia disso, ficou irado, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestidos nupciais, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupciais? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Agora, Lucas, ele faz o relato dessa parábola, né, de uma forma um pouco diferente. Não sabemos ao certo se em outro momento Jesus conta a parábola já de uma forma bem próxima, né? Mas com outros personagens, com outro personagem aqui que protagoniza, que é o Senhor que está dando essa festa, né? Então lá em Lucas 14, os versículos 16, ele diz: porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Então aqui ele já coloca um homem, né? Lá ele fala da figura de um rei, mas aqui entende-se que era uma pessoa de propriedades, uma pessoa que tinha recursos, né, e autoridade, e ele diz, claro, que essa pessoa aqui
representa Deus, é uma figura de Deus aqui na parábola que ele está contando, né? E o filho, ao qual ele se refere lá em Mateus 22, que estava realizando as bodas, era o próprio Cristo, o próprio Senhor, que estava diante deste grupo, né, que estava ao entorno dele, ouvindo ali sempre as suas mensagens, as suas parábolas, mas a maioria deles endurecia o coração, principalmente os religiosos, as pessoas que viviam mais assim, dentro de uma posição religiosa, né, de relevo. Então esses eram os mais endurecidos, os fariseus, os saduceus, né, e aqueles grupos ali dos quais Jesus não fazia parte de nenhum deles. Jesus sempre estava se distanciando desses grupos, porque eles buscavam a conveniência pessoal e não a vontade de Deus para as suas vidas. Então ele diz: porém, ele me disse, um certo homem fez uma grande ceia, convidou a muitos, é a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, né? A dizer, dar uma desculpa. Dar uma desculpa não é uma coisa da agora, para não atender o chamado de Deus. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa e vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado, ou seja, que aceite as minhas desculpas, né? E outro diz: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por excusado. E outro diz: casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, trazei aqui os pobres e aleijados e mancos e secos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e forçai-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Olha aí, como que se rejeita um convite desses, né? Imagine que você recebesse na sua casa um convite de um rei, e este rei, ou uma autoridade assim, né, que fosse relevante, dissesse assim: ó, eu preparei um banquete e você é um convidado especial meu, eu quero ali sua presença, né? Preparei de tudo para que você se sinta bem na minha casa, eu preparei de tudo para que você se sinta honrado, para que você esteja satisfeito, para que você tenha um tempo de alegria ao meu lado. Eu preparei tudo, um lugar de destaque, um lugar de honra, um lugar relevante para você, e agora você só precisa vir, você só precisa se fazer presente. O único requisito que tenho para que você venha é que você vista realmente, né, uma veste nupcial, tendo em vista que eu estou aqui festejando as bodas do meu filho. Mas eu quero dizer com isso que você é uma pessoa relevante para mim, que você é uma pessoa importante para mim. Eu abri a minha casa para você e eu preparei algo especial que me custou recursos, que me custou sacrifício, para que você fosse abençoado na minha presença. E aqueles indivíduos que viviam no reino daquele rei, eles eram cidadãos do reino daquele rei, disseram: não vamos, não estamos nem aí, para nós existem coisas mais relevantes. A gente fica pensando, não parece ilógico, não parece loucura, não é verdade? Olha só, imagine, eu acredito que se você tem um chefe, um patrão, que te considera, que te trata bem, que tem assim uma amizade, um respeito por você, que chega ao ponto de preparar algo especial para você, direcionado para que você se alegre ali em um momento especial da vida dele, e ele diz: você é tão importante para mim, que eu quero estender este benefício a você, porque eu considero você alguém muito importante para mim. Eu acredito que
até por constrangimento, você iria. E assim, como é que eu vou dizer não, né? Como é que eu vou dizer não? Eu até assim, poxa, mas eu não posso dizer não, porque ele está demonstrando o apreço, ele está demonstrando os esforços que ele fez. Mas então, no texto primeiro que nós lemos de Mateus, nós vimos que tamanho foi o desprezo por esse convite, que alguns deles chegaram a lançar mão dos servos deste rei e maltratar estes servos, matar estes servos. É relevante também nós entendermos que eles não eram dignos de estarem na festa. Vocês perceberam o caráter deles? Então não era porque eles eram pessoas nobres, porque eles eram pessoas educadas, porque eles eram pessoas relevantes diante da face daquele rei, porque o rei bem sabia que eles não eram. Olha como o rei caracteriza eles, ou denomina eles: lança a mão destes homicidas. Então o rei bem sabia quem eram eles, mas não obstante a conhecer o caráter deles, a face de graça, de misericórdia do rei se manifesta, e diz: apesar de eu saber quem eles são, apesar de eu conhecer o caráter deles, mesmo assim, porque o rei não estava enganado quanto a eles, mesmo assim, eu lhes dou a oportunidade, como meus convidados. Estes eram pessoas próximas dele. E eles estavam ali rejeitando aquele convite. Agora, isso tem a ver conosco? Claro que isso tem a ver conosco, né? Isso tem tudo a ver conosco. Porque, obviamente, nós poderíamos, em primeira mão, falar sobre a rejeição ao convite maior que qualquer ser humano pode receber, o convite à salvação da sua alma, o convite a fazer parte da família de Deus. Deus está querendo reconciliar o homem consigo mesmo. Deus não precisa se reconciliar com ninguém, porque Ele nunca quebrou a aliança com ninguém. Não foi Ele que quebrou a aliança. Deus está agindo para reconciliar o homem com Ele. Ele não precisa disso. E Ele bem sabe quem somos nós, quem é você, quem sou eu. Mas Ele estendeu este convite e muitos têm rejeitado esse convite. Mas para além disso, a nós, a cada dia nos é estendido o convite do Senhor. Como que nós temos agido? Antes da gente entrar neste mérito aqui, eu quero falar sobre 3 pontos, 3 coisas, são verdades contidas nestes versículos, destes textos que nós lemos aqui, tá? A primeira dessas verdades, a primeira dessas afirmações, é que o reino dos céus tem a sua própria lei de inclusão e de exclusão. Não somos nós, homens, que determinamos a forma como Deus age. Embora muitos se inculquem assim, né, pastor? Muitos se inculquem dessa forma. Deus, eu sei, porque Deus se revela na sua palavra. Essa é a fonte original da revelação. Deus se revela aí. Então você não pode pegar aquilo que talvez, vamos ser até generosos, uma revelação pessoal e transformar isso em uma doutrina. Não é assim que as coisas acontecem. Então como é que Deus age? Deus tem a sua própria forma de incluir e de excluir. Como nós falamos aqui, o critério da inclusão não é segundo os nossos parâmetros, porque se fosse, você não chamaria para sua casa um homicida, uma pessoa que pelo menos tem este potencial. Você não chamaria para sua casa alguém que mesmo você conhecendo, seja uma pessoa cheia de deficiências no seu caráter, um mentiroso, um ladrão, um homem, sabe, que não convém conviver com ele.
Mas Deus não age assim. A forma de Deus incluir é tão ampla, queridos, que choca até nós que somos igreja de Jesus. Porque nós estamos vendo o milagre do resgate de Deus a pessoas que nós não imaginávamos que seriam alcançadas por Cristo. E às vezes nós, como igreja, nos tornamos preconceituosos, porque tem gente que a gente olha e diz assim: esse não dá, esse sujeito é ruim todo, isso nasceu assim. A gente de vez em quando, até inconscientemente, pensa dessa forma. A gente rotula e estabelece impossibilidades, mas para Deus não há impossível. Jesus disse: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram: então quem é que vai se salvar? E ele disse: o que é impossível aos homens não é a Deus. É por isso que os ricos, apesar de sua soberba e orgulho, se convertem, porque Deus opera o seu milagre. Então o processo de inclusão do reino dos céus, como o processo de exclusão também, está para além, muitas vezes, da nossa forma humana, da nossa forma de entender esses processos. E assim como é a inclusão, é a exclusão. Porque às vezes a rejeição aqui, você pode até se assombrar, não é? Dizer: poxa, o cara foi lá na festa, mas ele foi rejeitado, porque apareceu um personagem aqui, lá na festa. Então ele estava no meio, ele estava entre os convidados. Todavia, o que é que lhe faltava? As vestes. Faltava o caráter do convidado. E veja que apesar de os servos daquele rei não terem percebido a presença daquele intruso ali, os olhos do rei perceberam. Isto é incrível. Porque aqui, entre nós, igreja, eu não falo IBPaz, eu falo qualquer igreja, qualquer congregação, coisas se furtam aos olhos dos pastores, dos líderes, se furtam, porque nós somos como aqueles servos, queremos fazer o melhor, mas somos falhos, e passou desapercebida a presença daquele indivíduo. Às vezes passa desapercebida a presença de alguém que talvez não esteja com as vestes nupciais, não é? Mas não passa desapercebido aos olhos de Deus. Agora, o que é interessante é que nem todo mundo que está congregando, nem todo mundo que está participando dessa festa, nem todo mundo que está levantando as mãos, nem todo mundo que está agindo como se fosse convidado, é convidado de fato. Nem todo mundo que se faz presente faz parte dos convidados. E não houve um jeitinho à brasileira para dizer: apesar dele não estar com as vestes nupciais, nós vamos admiti-lo. Então, essa forma de visão de inclusão que está penetrando dentro das nossas igrejas não diz respeito àquilo que é a forma de incluir ou de excluir no reino do Senhor. Isso é meramente uma tendência humanista que está dentro de nossas igrejas. Essa palavrinha da moda que é a empatia, essa aceitação, né? Temos que aceitar de tudo, temos que abraçar de tudo. Não adianta. Você sabe por quê? Porque existe um rei cujos olhos estão postos sobre nós, e a este olhar nada se furta, ninguém se esconde aos olhos do Senhor. Davi compreendeu tanto isso que no Salmo lá de 139, né, o que é que ele diz? Se eu fizesse a minha morada no mais profundo das trevas, os teus olhos me encontrariam ali. Não adianta. Então, aonde quer que eu esteja, Deus me vê, Deus me desnuda. Não adianta eu ocultar algo de todos vocês.
Deus vê tudo no meu coração e na minha vida. Então a forma de inclusão e a forma de exclusão é completamente diferente. Uma segunda coisa, o reino dos céus te dá o direito de escolha, você pode recebê-lo ou rejeitá-lo, isso se chama livre-arbítrio. Está posto em toda a palavra. Nós temos aqui, a rejeição ao convite foi um direito deles. Deus não disse, ninguém pode rejeitar este convite, usando esta parábola. Ele não ensinou isso aos seus discípulos, Jesus não ensinou. Ele estava dizendo, os homens têm o direito de rejeitar o convite que é feito pelos céus. Agora, em rejeitando, eles não fazem mais parte deste rol de convidados. Isso é muito profundo. Então, não adianta haver uma rejeição de coração e querer que haja uma aceitação exterior. Eu me conformo com o culto, eu me conformo com a celebração, mas interiormente eu não me conformo com a doutrina. Porque Deus não olha para o exterior, Deus olha para o coração dos homens. Alguém já disse, né? É mais fácil você entrar no Evangelho do que o Evangelho entrar em você. Porque você entra no Evangelho à medida que você participa de uma estrutura dessas, de uma congregação dessas. Aí você está aqui no meio dos evangélicos e você diz, eu faço parte disso. Eu vejo Antônio levantando as mãos, eu também levanto. Eu vejo Paulo dando glória a Deus, eu também dou. Eu vejo Maria, sabe, chorando, eu também choro, me emociono também. Eu faço todas essas coisas que eles fazem. No momento da oração, eu fecho os meus olhos também. Na hora da leitura da palavra, eu abro uma Bíblia que eu tenho, eu abro o meu aplicativo e acompanho também. Então parece que isso os torna igual, ou iguais, né, a nós. Mas não é assim, porque Deus não está olhando o exterior. Deus vê com seus olhos o interior e o profundo do ser humano, o âmago, o cerne, lá dentro, onde o nosso espírito habita. E Ele discerne as intenções dos nossos corações. Olha como isso é incrível, né? Então, conquanto os céus, o reino nos dá o poder da decisão, Ele estabelece as suas próprias regras. Não somos nós que determinamos isso. E em terceiro ponto, o convite é feito a todos. Mesmo, como eu disse aqui, não havendo dignidade nenhuma. Porque parece que os primeiros eram dignos e os posteriores eram indignos por serem pessoas pobres, por serem pessoas excluídas, por serem pessoas estigmatizadas. Não tem nada a ver. O texto deixa claro que ninguém era digno de estar nessa festa. Apenas estes aceitaram e aqueles primeiros rejeitaram o convite do Senhor. Mas então a gente entra numa fala de Cristo, lá no capítulo 14 de Lucas, se você quiser acompanhar com a Bíblia ou acompanhar aqui a leitura de alguns versículos que a gente vai comentar para falar sobre estes obstáculos que estão postos aqui. E eu quero trazer esta leitura para aplicação às nossas vidas. Como eu disse aqui, o convite que Deus faz não diz respeito apenas à salvação. A salvação é o primeiro passo, é a porta de entrada. A salvação é você ligar a ignição, fazer ali, ligar a chave do carro, ligar o motor do carro e dar a partida. Mas o que vem depois, segue-se o convite do Senhor. A participação de uma festa, ela não se dá apenas quando você entra na festa. Imagine, você é convidado para uma festa e você chegou na festa, na casa daquele que festeja. E como que eu participo da festa? Eu vou entrar na festa, botei os meus pés ali dentro e ali agora estou assim. Onde é que você está? Na festa.
Você está participando da festa? Estou participando da festa porque eu estou aqui. Não, vai para muito além disso. Participar da festa é celebrar juntos. Participar da festa é banquetear-se. Participar da festa é alegrar ali com aquele ambiente. É estar fazendo parte, integrado, comunicando-se. Participar da festa é uma conjuntura, são vários elementos ali que são postos para que você diga que você participou efetivamente da festa. Então o convite não era só faça-se presente e quando você entrasse ali na casa, no palácio daquele rei, alguém te dissesse estátua e você passasse a festa toda ali, parado, estático, negativo. Então, se você deu o primeiro passo, eu quero saber de você essa noite, você está participando da festa? Ou você está como aquela estátua ali, parada? Eu vim, eu cheguei, eu recebi o convite, eu vesti minha veste nupcial, mas eu não interajo, eu não produzo, eu não me alegro, eu não celebro, eu não me banqueteio com esta mesa farta que Deus traz. Olha que diferença, não é? Então Jesus começa a falar-lhes ali. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e sua mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo, alguém veio a mim, alguém veio à minha festa, alguém veio a participar, mas tem um obstáculo que esteja impedindo ele, que está impedindo ele, de desfrutar o melhor desta festa, de interagir, de fazer parte realmente dessa celebração e desse festejo. E ele começa a colocar aqui, que o que está impedindo, nesse primeiro ponto, são as prioridades, né? Então a gente está ali colocando o seguinte, olha, qual é a tua prioridade? Quando você vai fazer parte da festa de Jesus, da festa deste grande rei, você tem que entender o seguinte, sua prioridade não são talvez as pessoas que estejam com você aí ao seu lado, elas são importantes, são. A tua prioridade não é tua família, a tua prioridade é celebrar este grande rei, celebrar este momento tão importante, esta festa tão importante. O que o Senhor quer é que nós estejamos despreendidos, e despreendidos aqui não quer dizer abandonar estas coisas, mas colocá-las no seu devido lugar. Essa é a prioridade relacional. Diga comigo, prioridade relacional. A prioridade relacional no reino de Deus é com o próprio Deus. É interagir com Ele. É abrir mão talvez de um tempo com um amigo, com a família, para se devotar em buscá-lo em oração, em leitura da palavra do Senhor, na presença, na igreja, no serviço do Senhor. É a prioridade relacional. Porque tem muita gente que vem para a igreja para se relacionar com os irmãos. E isso é importante? Claro, somos uma família, mas é a prioridade? Não. Eu vou na igreja lá hoje porque eu quero ver o meu pastor, vou dar um abraço no pastor, coisa boa. Também para o pastor não ficar dizendo que eu não vou na igreja, né? Então eu vou lá para ele ver que eu estou lá. Não, pastor Daniel. Aí eu vou passar lá, pedir a bênção do pastor Marco, pastor Daniel, pastora Sandra. É uma bênção, não é verdade? Mas isso não pode ser a razão de você estar vindo aqui, né? Eu vou lá ver o irmão Estevão, vou lá ver fulano. Rapaz, isso não é a razão de você vir aqui. Você veio à festa para se relacionar em primeiro lugar com aquele que é o motivo da festa. Quando você não compreende isso, você é detido por este obstáculo relacional, inverteu as prioridades. Agora existem também aqueles
que estão privados de uma relação com Deus, porque estes obstáculos se dão a partir da percepção de um relacionamento paterno maculado pelo passado. E nós estamos atribuindo a Deus um caráter que é um caráter perverso, um caráter que muitas vezes é distorcido da perspectiva daquilo que seria a condição, a atuação de um pai, e aquela pessoa talvez feriu você, maculou você de alguma forma, e agora você transfere isso, essa percepção para Deus, e não consegue se comunicar com Deus, e talvez não seja por causa do seu pai, daqueles que deveriam proteger você e não protegeram, mas às vezes as próprias amizades te feriram, e você tem problemas de se relacionar, e isso se torna um grande impedimento a viver um relacionamento completamente aberto com Deus. Tem gente que tem vergonha de Deus, tem gente que tem medo de Deus, e eu não estou falando de gente lá de fora, eu estou falando de nós. Tem gente que não consegue abrir o seu coração para Deus. Eu já vi testemunhos de pessoas que durante anos tiveram dificuldade de chamar Deus de Pai, por causa de feridas na sua alma, produzidas por seus pais naturais. Deus não é assim. Então você muitas vezes é detido, é prisioneiro desses obstáculos, né? Então, em segundo lugar, ele vai falar aqui de um outro obstáculo. E ele diz: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Esse é o obstáculo da renúncia. É o obstáculo em que você, muitas vezes, não quer ter o nível de renúncia que é demandado de nós. Eu disse a você, o reino tem suas próprias regras. Nós não podemos estabelecer as regras do reino de Deus, porque a nós não nos foi dado esse direito. E muitas pessoas não querem renunciar aquilo que tem apego, às vezes até pecados de estimação. E Jesus está dizendo que isso produz uma impossibilidade deles viverem verdadeiramente como discípulos de Cristo. Mas eles vieram a Cristo, eles vieram à festa, eles se apresentaram, mas eles não conseguem entrar no clima, não conseguem entrar no clima da celebração, no mover daquela festa. Eles não conseguem interagir, eles não conseguem se focar naquilo que deveria ser a prioridade. E Jesus está pondo estes obstáculos, está dizendo: você precisa renunciar para vir à festa e para viver este momento, trazendo a sua cruz, trazendo a sua, o seu sacrifício, para que isso se torne possível. Lembra-se de que eles disseram: nós não queremos ir porque temos afazeres, temos as nossas próprias demandas, temos os nossos próprios interesses, temos as nossas próprias questões particulares, pessoais. E Jesus está dizendo: você não pode colocar isso como prioridade, renuncia a tudo isso, toma a tua cruz, segue-me, vem atrás, vem comigo. Você, para participar, precisa atuar como eu atuei. A palavra do Senhor Deus diz lá em Filipenses capítulo 2, que Cristo, subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes anulou-se e assumiu a forma de servo, e foi morto em uma cruz, para proporcionar a festa, para que a festa acontecesse. Ele teve que renunciar à sua condição de Deus, embora ele nunca deixou de ser Deus, mas os atributos divinos, ele não agiu aqui, pelos atributos divinos, a sua divindade. E nós temos renunciado?
E nós? Temos pago o preço para isso? Então ele desafia os seus, e diz: esse é um obstáculo. Um outro obstáculo que ele vai propor aqui agora, que ele vai trazer através dos dois exemplos que ele traz aqui, é que para que você participe desta festa, o valor a ser pago é alto, e você precisa considerar isso. Não dá para esconder de ninguém. E ele está dizendo: antes de você querer participar dessa festa, antes de você vestir essas vestes nupciais, entenda uma coisa: existe um preço a ser pago. Aí ele vai falar sobre duas condições aqui. A primeira, de alguém que vai erguer uma torre e que precisa, antes de fazer isso, sentar e fazer as contas. Sentar e fazer as contas. Porque muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço. Não estamos dispostos a lutar por nossa participação, por este convite extraordinário, por fazermos parte disso. Estamos sempre comendo pelas beiras, mas estamos nos negando a irmos mais fundo, a chegarmos no centro da vontade de Deus, porque o centro da vontade de Deus é um lugar que suga de nós tudo que não diz respeito àquilo que Deus quer para nós. E nós precisamos compreender que o reino é uma pérola de grande valor, que vale qualquer sacrifício que venhamos a fazer. Jesus está dizendo: senta, faz as tuas contas. Você está disposto a isso? Você está realmente querendo viver essa realidade? A vida cristã não é fácil, e por conta disso muitos têm abandonado. Não é fácil ser crente. Se alguém te diz: a vida cristã é tão fácil, porque nunca se converteu. No dia que ele se converter, ele vai entender que não é. As nossas lutas são diárias, mas é o preço a ser pago, porque existe diante de nós uma eternidade que nos espera, onde nós vamos desfrutar da presença do Senhor para todo sempre, e isso vale a pena. E ele estabelece um segundo exemplo aqui, que é o exemplo de alguém que vai fazer a guerra, e ele precisa então ter ciência de que se ele vai conseguir com 10.000 vencer aquele que vem com 20, então ele está dizendo: você tem que se lembrar, entender isso, que existirá uma luta. Você precisa estar disposto a isso. E eu vejo que muitas vezes o convite de Deus para nós, em muitas situações, é rejeitado porque não estamos dispostos a pagar o preço pela unção, não estamos dispostos a pagar o preço pela vocação, não estamos dispostos a pagar o preço pelo chamado de Deus, não estamos dispostos. Quando paramos e fazemos as contas, a gente diz: eu não vou conseguir fazer isso, eu não quero pagar este preço, isso aqui será muito difícil para nós, muito complicado para nós. Esse é um grande obstáculo para muitos viverem o propósito de Deus nas suas vidas. Irmãos, isso é muito sério. Deus nos chama, Deus está chamando essa igreja para se levantar neste último tempo, como uma igreja que, em profetizando a palavra, está alcançando almas para Cristo, para um mover de reconciliação, e reconciliar pessoas com Cristo, para alcançar o que está perdido, para colocar no seu coração um carimbo bem grande, aquele carimbo que diz assim: eu sou um embaixador de Cristo, eu estou em uma grande missão, para fazer a conta jamais de ele só, mas eu e mais um sempre. Eu preciso levar alguém para Cristo, eu preciso conduzir alguém para Cristo, mas as pessoas param e fazem suas contas e dizem: eu não quero fazer isso, eu não tenho tempo, eu estou muito atarefado, eu estou muito cheio de serviços, eu estou com muitas demandas, a faculdade, o trabalho, o meu namoro, o meu noivado, o meu isso, o meu aquilo. Então Jesus está dizendo: essas pessoas não podem me seguir. Assim, pois, versículo 33,
Qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo, disse Jesus. Você está disposto a pagar o preço? E o grande problema nosso é que a gente acha que isso nos prejudicará. Olha a inversão dos nossos valores. A gente acha que quando dizimamos, isso tira uma parte do nosso dinheiro, pastor. Não entendemos que a matemática de Deus, ela se resume a isso: é dando que se recebe. É dando que se recebe. E aquilo que você julga fazer falta, não vai fazer falta. Por quê? Porque Deus, Ele é poderoso para suprir todas as tuas necessidades, sem precisar que você lance mão do dízimo do Senhor. Porque a nossa mente não está preparada ainda para compreender estas coisas. Por que muitas vezes a gente diz, se eu der meu tempo a Deus, eu vou ter que roubar o meu tempo, ou tirar o meu tempo do meu serviço, vou ter que tirar o meu tempo, sei lá, dos meus afazeres, do meu entretenimento, disso e daquilo outro. Porque nós não entendemos o agir do reino de Deus. Não existiria lugar melhor para se estar do que aquela festa, mas eles preferiram as suas próprias demandas, porque eles julgaram que era mais importante cuidar das suas próprias vidas do que das coisas relativas ao reino daquele rei. Jesus, ele diz uma coisa que talvez seja uma das coisas mais difíceis para nós fazermos. E eu vejo que a maioria de nós não consegue viver isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga-me sinceramente, você vive isso na sua vida? Isso nos confronta. É assim ou não é? E por fim, ele põe aqui um obstáculo, nos versículos 33 e 34 de Lucas 14, que é a impossibilidade de você não viver aquilo que você foi chamado a viver. Nós precisamos compreender que quando Deus nos chama, nós nos tornamos algo que está para além da nossa própria vontade, do nosso próprio querer. Sabe por quê? Porque agora nós somos servos. Ponha isso na sua cabeça. Você é um servo de Deus. E ele vai usar um exemplo aqui muito interessante, que é o exemplo do sal. E ele diz, bom é o sal. O sal é ruim? Não. A não ser quando a pessoa usa de forma demasiada, mas não estamos colocando nesse contexto, né? Nós estamos colocando aqui no contexto do benefício do sal. O sal é algo revolucionário. Você quer saber o quanto o sal faz falta? Faça seu almoço amanhã e não coloque sal e coma, que você vai ver o tamanho da importância que o Senhor está atribuindo a você viver o chamado, a você viver o propósito ao qual você é destinado, porque Deus te chamou para ser sal nessa terra, e Ele está dizendo, o sal é bom, mas, olha o adversativo, se o sal degenerar, como se adubará? Nem presta para a terra, nem presta para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito ouça, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu já estava aqui lá em Apocalipse, oh, glória, está vendo? Irmãos, presta atenção nisso. Jesus está dizendo, crente, se tu não presta para salgar, ferrou. Se você não está vivendo o seu chamado, se você não está vivendo o seu propósito, eu quero saber para que você serve. Se você não cumpre a vocação de Deus em você, qual é o propósito de você estar aqui nessa terra ainda? Não existe propósito.
Então nós estamos diante de um grande obstáculo, é não viver o propósito, é não viver a vocação, é não viver o chamado de Deus. E como igreja nós precisamos nos levantar nesse dia, neste tempo, para vivermos o propósito do Senhor em nossas vidas. Chega de desculpas, chega de dizer, olha, me dê por excusado, me desculpe, mas eu não posso, eu não tenho como, Deus, tu sabes da minha vida. Deus sabe. E Deus manda dizer a você, através destes versículos, manda dizer a mim, através dessa escritura, de que se eu não sirvo para viver o propósito, a vocação de Deus na minha vida, para que eu sirvo? Se eu não estiver pastoreando, se nós pastores não estivermos pastoreando, para que servimos se somos chamados para sermos pastores? Você é chamado para cantar, para tocar, para introduzir, para ganhar almas para Cristo. E se não estamos fazendo isso, para que estamos servindo, gente? Apenas para compor? Eu sou mais um número na igreja. Vou arrumar um carimbo e bater nas suas costas. É assim ou não é? E você tem a sua identidade descaracterizada. Você não é um número na igreja. Você faz parte como um membro do corpo, uma engrenagem. E sem você, essa engrenagem não funciona direito. Mas tem um detalhe: as coisas no reino de Deus não ficam sem funcionamento. E quando nós não estamos cumprindo o nosso propósito, sabe o que acontece? Eu falei, o reino tem suas próprias regras de exclusão. E vem outro e cumpre. E cumpre. É o chamado de Deus. E nós somos desafiados a isso. Eu quero que você coloque isso no seu coração. Não rejeite o convite do Senhor. E não permita que obstáculos impeçam de você viver todo o poder desse chamado, todo o poder deste convite. Deus chamou você para revolucionar o mundo. Deus te convidou a uma missão. Vem comigo. É isso que ele disse aos seus discípulos: vem, segue-me, vem comigo, vem nessa toada, vem nessa pegada, nós vamos revolucionar este mundo. E quando ele subiu, os seus apóstolos, então, juntamente com os discípulos daquela época, eles incendiaram Jerusalém. E então eles acharam que estava bom, e o Senhor mandou uma perseguição, e eles se espalharam pelo mundo, e onde eles foram, eles transtornaram aquelas regiões, aquelas cidades, aquelas vilas, a tal ponto de ser tão espantosa a performance deles, de dizerem, ora, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. Nós entramos e saímos, e eu quero dizer, as pessoas estão nos percebendo como filhos de Deus, como servos de Jesus, como igreja profética dessa geração? Muitas vezes não. Qual é a diferença que você faz na sua vizinhança? Qual é a diferença que você faz no seu ambiente de trabalho? Qual é a diferença que você faz na sua família? Se você não presta para salgar, sendo sal, para que você presta? Cumpra a tua vocação e o Senhor te recompensará. Que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações, amém? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.